É isso, pessoal. Dia especial aqui para a LP, para todo o nosso time de consultores. É o episódio número 1 aqui do AL Pod. Sejam todos muito bem-vindos aí. Eu quero levar uma mensagem super especial para vocês. Sair um pouco da rotina contábil, questões de burocracia, prazo. Aqui a gente vai falar de assuntos específicos, geralmente voltados para oportunidades, case de sucesso. Inclusive, hoje a gente vai trazer e vai abordar um tema muito interessante. Eu vou apresentar o meu convidado aqui para vocês, é o nosso mestre em hold, o querido Bruno Saruê. Bruno, que é nascido em São Paulo, formado pelo Mackenzie, tem pós-graduação no Direito Societário pela FGV, trabalhou em escritórios de grande, médio porte e em janeiro de 2012 ele fundou a SA Advocacia Empresarial, focada em simplificar as soluções para o cliente. O Bruno gosta muito de ouvir e tocar música, especialmente de rock, tá no rosto, né? Tá na face. Ele gosta de ler livros sobre negócio, história da humanidade, biografias e algo que ninguém conhece sobre o Bruno. Agora eu sei e vou contar para todos. O Bruno, ele tem uma banda de rock chamada Wolfgangs, é isso? Wolfgangs. Desde 2012, em 2021 ele montou a banda Gás Metano, aqui lá no nosso grupo, né, de networking. Ele comenta que ele já saltou 2 vezes de paraquedas. Eu sei que o projeto aí do rock, ele tá meio parado, né, Brunão? Pois é. Mas se você quiser comentar um pouquinho pra gente como é que tá depois aí, pra gente entender um pouquinho também a sua questão pessoal. Mas é isso, Bruno, muito bem-vindo, de coração agradeço a sua participação. Aqui eu tenho uma questão bem peculiar aqui que vai servir para muitos empresários. Então, mais uma vez, gratidão pelo seu tempo, nosso maior ativo, que é o tempo, e você dispôs aqui para estar com a gente. Boa, obrigado você, Cleiton e LP, pela oportunidade de estar aqui com vocês, participar, trocar ideia, compartilhar conhecimento, que é o que eu mais gosto de fazer. Legal, Bruno. Para começar aqui, eu vou deixar aqui uma surpresa para você aqui, que foi feito com muito carinho. Eu acredito que não é você que vai utilizar, e sim sua esposa, de repente suas filhas, mas é com muito carinho, tá bom, Bruno? Muito obrigado. Sinta-se aí honrado, porque realmente foi feito com muito carinho. Depois eu tenho certeza que sua esposa vai adorar, Bruno. Ela adora presente, cara. Então ela com certeza vai gostar. Que bacana. Legal, com muito carinho. Bom. Com certeza, vou mostrar aqui, ó. Com certeza ela vai gostar. É isso, Bruno. Bom, vamos falar um pouquinho então, Bruno. Quero ouvir, antes da gente entrar nas questões mais técnicas, mais questões de mercado, questão de oportunidades, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua formação, que traz você até aqui um especialista em holding, Bruno. Vamos lá, Cleiton. Cara, eu, pela vivência familiar, eu já sabia que eu ia ser advogado muito cedo. Acho que por volta de 10 anos de idade minha avó já falava pelo meu jeitão, meu perfil, que eu seria advogado, internalizei isso e assim fui, né? Quando eu me formei, só trabalhei em história de advocacia, né? Desde a faculdade para frente, só história de advocacia até montar o meu escritório, mas eu tinha aquela visão de família, de negócios. Meu avô, por parte de pai, fugiu de 3 países até vir parar no Brasil, né? Durante o século passado, e fez a vida aqui no Brasil com indústria e comércio. No lado da minha mãe, meu avô era o intraempreendedor. Começou como office boy, chegou a diretor financeiro de grupo de empresas. Então, qualquer almoço de família, qualquer encontro familiar, conversa sobre negócios, política, economia. Então, isso é a minha formação. Eu digo que eu costumo falar que eu sou advogado que não pensa exatamente como advogado. Eu não sou aquele advogado que só quer pôr barreira. Eu quero saber como ajudar o cliente a resolver o que ele tem. Às vezes eu falo, olha, aqui tem um limite que daqui para frente é risco. Você tem apetite para esse risco? Então tá bom, vou te apoiar o máximo que eu conseguir nesse caminho com risco, mas nossa orientação mais segura é para cá. Perfeito. Ou seja, focado ali na consultoria, na solução estratégica. Exato. E até dentro da família, né, Bruno, a gente que convive aí com networking, tá na nossa veia, você percebe, muita gente negligencia essa questão de networking familiar. E eu percebo que isso você não negligencia, na verdade você traz isso como uma oportunidade ou quem sabe um direcionamento ali para um ente importante, né? Com certeza. Eu sempre acho que eu posso fazer melhor. Sempre acho que não é o suficiente, dá para fazer mais. Mas, cara, networking e relacionamento é essencial, né? Eu costumo dizer, cara, marketing digital funciona? Com certeza funciona, eu uso, funciona muito bem. Mas eu acho que, dependendo do perfil que você quer atingir, você não vai chegar no nível de conhecer um diretor de banco por uma postagem ou por um anúncio em rede social. Esse cara já tem um time de assessoria forte.
Você só vai conseguir se aproximar por relacionamento, para Exato. daí ganhar a confiança dele e apresentar uma solução diferente daquela que os assessores que ele tem à volta dele já costumam oferecer. Então, dependendo do público, relacionamento é o principal. E quando você está começando também, porque o digital requer tempo e dinheiro para você fazer ele acontecer. A gente vai falar um pouquinho do digital, Bruno. Eu vejo que você está muito forte nas mídias e a gente estava conversando aqui nos bastidores, que é um agente extremamente importante. Mas antes disso, a gente se conheceu, aliás, no networking, né, Bruno? E hoje é um dia tão especial, fiz questão de trazer você aqui, até pela questão do seu profissionalismo e do tema que é tão importante. Então, salvo engano, a gente se conheceu ali num jantar através de era um evento de seguros, salvo engano, seguro de vida. A gente sentou na mesma mesa e olha só, hoje nós estamos aqui, né? Qual a importância disso, né, Brunão? Descobrimos que fazemos parte da mesma organização de networking, né, de negócios e nos conectamos e aí, né, as parcerias surgiram. E temos clientes em comum hoje, projetos em andamento, muito legal. Então, vamos voltar. Então, vamos falar do assunto aí que é tão importante, está em alta, a questão das roads, da implementação. E tá uma corrida agora, né, Bruno, por conta da reforma tributária que tende a aumentar essas alíquotas, mas eu vejo de bastidores aqui que ainda nós não temos uma certeza que é tão favorável ainda fazer esse adiantamento. Então, se você puder discorrer, como é que está esse cenário? Eu imagino que esteja, embora com muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo caótico, né? Sim, sim. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, né? Eu não comentei, mas eu também tenho cursos online, dou aula para advogados e contadores, e costumo dizer para os meus alunos o seguinte: a reforma tributária é uma das maiores oportunidades que a gente tem na história do nosso país desde a Constituição de 88, para profissionais da nossa área, né, advogados e contadores. Por quê? Porque vai mudar o sistema. E ninguém sabe, o sistema é novo. A lógica vai mudar. Exato. Né? Você vai poder ter um monte de descontos que você não podia ter. Então, basicamente, você acaba transformando, né, o contribuinte em fiscal, porque ele vai querer a nota para ele poder tomar o crédito, para ele poder descontar. Mas vai mudar a lógica do sistema, como tudo funciona e ninguém sabe. Então é uma gigantesca oportunidade. E muita gente que não pagava imposto antes vai começar a pagar. Por exemplo, na locação de um imóvel, pessoa física, eu alugo imóvel. Eu hoje só pago imposto de renda. Mas com a reforma eu passo a pagar imposto de renda e se eu me enquadrar nas hipóteses da lei, eu também pago IBS e CBS. Perfeito. É um imposto de valor agregado. Então minha carga tributária vai aumentar. Eu passo a pagar 2 tributos que eu não pagava antes. Só que eu estou vendo que muitos profissionais não estão orientando e que as pessoas não estão se atentando para isso. De repente vai chegar lá um boleto para pagar, ela vai tomar um susto. E ela vai precisar de orientação. Mas não só isso, né? Empresas, né? Parte jurídica de empresas, parte contábil de empresas, está todo mundo desesperado porque vai mudar tudo. E mudando tudo, né, é a oportunidade para profissional levar a solução. Ele precisa estudar. Então fica aqui a dica de $1 milhão, né, ô Bruno? Porque para quem não se atentar e eventualmente fazer esse ajuste, ou melhor, fazer essa mudança sem os devidos cuidados, pode pagar mais impostos. Inclusive, depois eu vou perguntar para você sobre a questão desse diferencial que eu vejo você postando, e a gente já conversou sobre um lead que a gente tem, aliás, um cliente que a gente tem em comum, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora, o que eu quero dar um enfoque aqui, Bruno, eu vejo muitos profissionais da área contábil se aventurando, eu vou dizer assim, mas claro que tem as exceções, tem contadores aí muito bem embasados, que fizeram estudo, que foram buscar esse conhecimento. Perfeito. Mas eu percebo que hoje a questão da road, o pessoal tem tratado como um CNPJ simples. Pois é. O que você vê isso na prática? Como que é esse seu dia a dia aí? Porque eu imagino que o core do seu negócio principal advém de parcerias com contadores, não é isso? Com toda certeza. Com toda certeza, Cleiton. Acho que assim, o que as pessoas precisam entender, né? O advogado não tem que fazer trabalho de contador, e o contador não tem que fazer trabalho de advogado. Por isso que são duas formações diferentes. Muito advogado se mete a fazer trabalho de contador e bota o cliente em uma fria por não entender como funciona a lógica da contabilidade, e vice-versa. Eu vejo que muitas vezes a contabilidade quer fazer o papel do advogado, né, e oferecer uma solução que deveria ser jurídica, como simplesmente, não, só um CNPJ a gente encaixa aqui. Exato. Então, exemplo. Cara, quando eu vou montar uma holding, a primeira coisa que eu pergunto para o cliente: por que você quer a holding? Muitas vezes o motivo que levou ele a procurar isso está errado. Não faz sentido a holding para o que ele quer. Eu quero fazer um planejamento da minha sucessão sem pagar imposto nenhum. Cara, não existe. Você não vai fazer, a não ser que você esteja no campo da simulação, da falcatrua, Exato. E você tem um risco gigantesco de ser pego. A lógica da holding, ela não surgiu como uma ferramenta de sucessão. Ela surgiu como uma estratégia de proteção de patrimônio,
para empresários, e uma das formas de você proteger era pegar este patrimônio que você estruturou e passar para os filhos, para tirar do CNPJ, para tirar do CPF do empresário, né, dentro da legalidade, antes dele ter problemas, para evitar lá na frente problemas, que é normal, a gente sabe, a maioria das empresas no Brasil vai à falência, né, e dentro de 5 anos a maioria já faleceu, das empresas, né? Então, enquanto ele não teve o problema, ele procura se resguardar para que, se a empresa não der certo, ele não perca tudo que ele construiu. Exatamente. O nosso sistema é diferente, por exemplo, do sistema americano. Lá você pode falir diversas vezes. No Brasil, não. Você tem uma chance. Se você falir aquela empresa, o teu nome vai ficar comprometido. Exato. E, aliás, Bruno, eu até faço um parênteses aqui, inclusive um recado para os amigos contadores. No escritório, como nós tratamos essa questão quando vem o assunto holding? Aliás, tem alguns casos, inclusive esses dias no escritório, eu recebo a ligação de um cliente que ele tem uma fazenda, é do agronegócio, eles são muito grandes aqui em São Paulo, no Ceasa, mas eles têm fazendas, né, pela Bahia, pelo Mato Grosso, e ele me liga e fala: Cleiton, eu quero montar uma holding com esse sotaque dessa forma, e ele não sabe o que é a holding. Sim. E por quê? Porque localmente lá tá na moda, o pessoal tem aderido a essa sistemática, mas não tem um mínimo de conhecimento. E é exatamente essa argumentação que eu faço. E que você entende, você sabe o que você quer com essa holding, qual aspecto, ele é sucessório, ele é tributário, qual que é, o que você pretende com isso? E aí a gente começa ali a explicar, e ele percebe que não é só uma forma de blindar, né? Eles usam muito a questão de blindagem patrimonial. E aí, Bruno, eu tenho eu criei esse processo de saber conversar com esse cliente para falar assim: olha, até aqui eu consigo te orientar de uma forma macro, mas a partir daqui eu trabalho a 4 mãos. Eu preciso trazer um especialista para você não infringir regras societárias, Código de Processo Civil, porque o aspecto aqui não é contábil. Ele o contábil é um braço. E é lá a gente tem sido bem sucedido, o Bruno. E o cliente, ele tem entendido perfeitamente. Então, muitas vezes eu acho que o contador, ele tem receio de falar que não é um assunto que ele domina, porque não dá para fazer tudo, né, Bruno? Sim. Eu acho, Cleiton, pensando aqui, né? Por exemplo, o nosso método, ele tem 50 perguntas, no mínimo tem 50 perguntas que a gente faz para tentar entender todo o contexto daquele cliente. Né? Então, por exemplo, para que a holding serve? Primeira coisa, com certeza a redução de carga tributária da alocação. A partir de um determinado número, você consegue reduzir carga tributária da alocação. Que mais? Ele serve para melhorar a gestão, principalmente reduzindo conflitos. Então, pessoa física, por exemplo, se ele tem 3 filhos e os 3 filhos vão herdar o imóvel, mas os 3 filhos não estão bem, então a decisão vai ter que ser por unanimidade, eles vão ter que chegar num consenso e muitas vezes não chega. Por isso tem muito imóvel gigante parado em avenida, porque a família ou não chega num consenso ou não tem dinheiro para pagar o imposto. É verdade. Mas na holding é por maioria. Então, 2-1 nesse caso resolve o problema. Perfeito. Mas não só isso, você pode trazer uma série de regras de gestão na estruturação da empresa, só que você precisa sentar com os sócios futuros dessa holding e estruturar essas regras. Né? Eu sei que tem muito colega contador que simplesmente pega o modelão de contrato, bota lá as partes, bota o imóvel lá dentro e mandou para a junta, já foi. Exato. Né? Eu digo, essa construção dessa estrutura, é o advogado que tem que fazer, mas a partir de um certo ponto, precisa entrar o contador nessa montagem e depois a operação é com o contador. Mas tem que estar muito bem estruturado, porque você tem questões de gestão, você tem questões sucessórias, você tem questões tributárias, você tem questões... Eu costumo dizer que você tem que ter um olhar para investimento, economia, política, gestão, governança corporativa. Por quê? Dependendo do que é estratégia do patrimônio da família, a holding não faz sentido. Exato. Então, eu tenho imóveis aqui, mas a minha intenção é vender tudo. Esquece a holding, é mais caro vender na holding. Perfeito. Não vale a pena. Para você ter economia na venda dentro de uma holding, você precisa ter um lucro de mais de 10 vezes o valor que você tem no imposto de renda. Caramba. E ainda assim, se é imóvel muito antigo, ou seja, os pais têm imóvel há mais de 40 anos, não vale a pena vender na jurídica. Rapidamente, explicação. Um exemplo nosso de um cliente de outro estado, não era daqui de São Paulo, é do Rio de Janeiro. Tinha falecido o pai, já tinha feito inventário, e ele falou: Bruno, eu quero montar holding. Analisei o caso, eu falei: cara, esquece, não vale a pena você montar holding. Quando acabou o inventário? Foi mês passado. Falei: ufa, porque você não fez a declaração final de espólio ainda. Por que isso faz diferença? Porque na declaração final de espólio você pode trazer o imóvel a valor presente, pro valor que estava lá no inventário judicial no Rio. Certo. Você paga o ganho de capital, tem que pagar. Mas os herdeiros recebem pelo valor de hoje. Não pelo valor de lá de trás. Entendi. Cleiton, você tem uma lei de 89 e uma lei de 2005 que dá desconto
na venda. Então nunca é 15%. Exato. Só se você comprar e vender no mesmo mês. Porque Exato. virou o mês já é 14,90 alguma coisa. Perfeito. Resultado, o número para esse cliente ele ia pagar 2,49 de tributação. Se ele recebesse pelo valor histórico, começava com uns 15% de novo. Uau, caramba. Então ele pagou imposto, pagou uma grana de ganho de capital, mas ele falou, cara, ótimo, porque isso aqui está até acima do valor que eu acho que eu consigo vender algumas dessas propriedades. Legal. Então é uma baita economia, na hora que ele vender ele não paga zero ou quase nada de imposto. Mas essa estratégia começa lá atrás. Uau. Na análise do contexto do cliente, qual é a estratégia que ele tem. Vou te dar um outro exemplo. Uma cliente nossa, médica, falou, Bruno, quero montar uma holding para economizar para passar para meu filho. Falei, olha, não vai ter muita economia para passar para o teu filho aqui não, né? Até porque o tribunal já está mudando o entendimento, existe uma chance aí de perder uma briga judicial hoje com a Secretaria da Fazenda. Mas na hora que a gente fez as contas, a gente chegou à seguinte conclusão, Cleiton. Considerando o custo de uma contabilidade, eu falei, olha, você vai ter uma economia de R$2.000 por ano. Sim. Para você recuperar o ITBI. Sim. Fora o TCMD que você queria dar para o teu filho. São 65 anos. Desculpa, 45 anos e ela tinha 64. Ela precisa fazer 109 só para recuperar o dinheiro que ela colocou. Eu falei, esquece, não faz isso. Você já tem uma previdência que hoje não entra não paga ITCMD no falecimento. Renova teu seguro de vida. E junta o valor para o resto do patrimônio. No fim, ela optou por doar um imóvel que ela queria passar para o filho, né? Mas o restante a gente falou, não vale a pena holding e não vale a pena você torrar teu dinheiro passando hoje. Mas por que eu cheguei à conclusão que não valia? Porque eu falei com o assessor de investimento dela e ele me explicou que ela teve um problema mal orientada nos investimentos e ela estava com baixa liquidez. Entendi. Apesar de ter um patrimônio financeiro razoável, a liquidez era baixa. Entendi. E se ela torrasse o que ela tinha de liquidez para pagar o ITCMD e doar para o filho, o resultado qual seria? Ela ficaria sem dinheiro. Uau, olha isso. Então, não é só um trabalho a quatro mãos, advogado e contador. Eu envolvo o planejador financeiro da família, eu envolvo o assessor de investimentos, o corretor de seguros que acompanha. Exato. Então, ele é muito multidisciplinar. E até uma das coisas que eu ia te perguntar, Bruno, então fica muito evidente que aí nesse caso que a holding, na verdade, não existe um ticket ou um perfil específico de cliente. Isso vai variar caso a caso. Vai, já me perguntaram, Bruno, você não quer transformar isso num curso assim de alta escala com uma solução fácil, prática? Eu falei, não, cara, porque não funciona assim. Não dá. Cada cliente tem a sua peculiaridade. Então, um vem atrás de nós buscando proteção de patrimônio. Mas, cara, eu estou com um medo. Eu tenho um medo que pode se tornar real e eu posso quebrar. Só que eu não quebrei, eu quero me preparar para, se eventualmente acontecer alguma coisa, eu não perder tudo que eu tenho. Perfeito. Que eu juntei na minha vida e minha família passa fome. Exato. Vamos montar uma estrutura. Só que, fazendo conta, eu estou vendo que isso não é tributariamente eficiente. Ok. Teus investimentos vão render menos do que rende na pessoa física. Então você vai... Via de regra é isso, né? Só que você vai gastar aí 10, 15%, considerando perda de rendimento, para proteger os seus 90%, 85% do teu patrimônio. Faz sentido? Faz. Protegendo o meu principal. Claro, ninguém gosta de ver que a conta vai sair mais cara do que não fazer, mas a escolha é, eu tenho o melhor cenário do ponto de vista tributário e posso perder tudo, ou melhor eu proteger o que eu tenho e ganhar um pouco menos. Exato. E você falou um pouquinho no começo da nossa conversa, Bruno, sobre a questão de conflitos. E eu acho que a holding, o seu papel também é um papel de psicólogo, porque eu imagino... O cara tem 3 filhos. Dos 3 filhos, eventualmente, ou eles são casados, ou eles vão se casar. E aí, como é que fica essa questão das pessoas que estão sendo agregadas à família? Sim. Eu acho que isso deve, em algum momento ali, gerar um desconforto com o patriarca ali, né, no momento de montar tudo isso. Conta um pouquinho desses bastidores aí, que eu imagino que deve ser uma coisa... Queria ser uma mosquinha ali para entender como é que é esse tipo de conversa, né? Perfeito. Vou puxar um gancho com o assunto anterior. Geralmente a gente tem 4 razões para o cara procurar a holding. Quero proteger patrimônio, quero economizar imposto na gestão do imóvel, quero proteger de risco da família. Peraí, eu me perdi aqui. Economia tributária, economia na sucessão, que hoje quase não rola mais, e com a reforma tributária na parte do TCMD vai ser muito difícil ter alguma coisa. Problema de gestão, risco, e eventualmente ele está buscando uma economia na gestão, eventualmente uma economia na sucessão. Eventualmente ele quer proteger de risco de negócio, às vezes ele quer proteger de riscos da família.
Beleza, o cara chega pra gente, eu preciso entender o que você quer e qual é a estratégia que você tem pro teu patrimônio. É proteção de risco? Beleza, você vai aceitar perder um pouco. Se você quiser proteção. Ah, é pra economia tributária? Tem ou não tem? E muitas vezes não tem. Depois a gente fala de números que esse aqui eu posso dar números. Ok. Os outros não. Ok. Né? Ah, eu tenho um problema de relacionamento dentro da família, que é o que você me perguntou. A holding pode ser solução? Vamos avaliar. Se for, é ela que a gente vai usar. Se não, eu vou usar outras ferramentas. Ok. Então, exemplo. Tem um filho bom vivan. Eu vou dar um exemplo de um caso que a gente não fechou, mas a gente ajudou o parceiro de investimentos a trabalhar isso. A solução foi a montagem de um trust no exterior. Ok. Tá? Que era a ferramenta que se tinha à época, isso tem mais de 10 anos. Ele tinha 2 filhos. Um totalmente focado no negócio, ajudando o pai e ajudando a empresa a prosperar. O outro, desapego total a dinheiro. Dinheiro é o mal da humanidade. Adorava ficar declamando poesia no centro da cidade. Legalize. E se desse dinheiro pra esse cara, ele subia da ponte e jogava o dinheiro pra cima. Uau. Qual a preocupação do pai? Quando meu filho tiver 60 anos, ele provavelmente não vai pensar igual porque ele tem que comer. Exato. Ele tem que sustentar e eu não vou estar aqui para ajudar. Exato. Como é que eu protejo esse cara sem violar as regras, sem fazer a coisa errada? O que a gente planejou? Monta um trust fora do Brasil que tem as regras de como ele vai acessar este dinheiro. Tá. E ele ia ganhar um pouquinho por ano e aumentando conforme ele fosse envelhecendo. A cada 10 anos tinha um aumento enquanto ele podia retirar. De modo que só depois dos 65, se me falha a memória, ele tinha acesso à totalidade do patrimônio. Então é um caso de como o pai quer proteger o filho. Mas muitas vezes o que acontece é o contrário. O filho chega. Era esse o último caso que eu ia comentar. O filho às vezes está preocupado com a sucessão. Está preocupado ou porque tem uma madrasta, ou porque quer pagar menos imposto, ou porque está preocupado com a gestão, não quer ter dor de cabeça, né? Ou porque o pai já está perdendo ali um pouco a visão das coisas, ou simplesmente porque ele quer entender como funciona, porque está todo mundo falando. Uau. E aí o filho vem. Quando o filho vem, eu já pelo sobrenome já tenho uma direção, mas eu pergunto qual a origem, né, familiar. Geralmente você percebe, ou é português, ou italiano, ou espanhol. Cara, origem latina, você já sabe que provavelmente a resposta do patriarca é não. Isso aconteceu na minha família. Uau. Eu levei a solução de holding pro meu avô. O meu avô falou, faz. Minha avó falou, não, de jeito nenhum. A gente sofreu, depois se quiser eu conto, né, o que aconteceu com eles, hoje eu posso falar abertamente. Eles passaram perrengue e conseguiram segurar ali o patrimônio que tinham e tal. Minha avó falou, não, eu ralei, suei pra caramba pra juntar o que eu tenho. O maior medo da minha avó era passar necessidade. Ela falou, minhas filhas vão ganhar de mão beijada. Entendi. Então, o imposto é problema delas, porque elas vão ter dinheiro na mão pra fazer isso. Entendi. Ela não quis a holding. Claro, a palavra da minha avó prevaleceu. Então, o latino geralmente tem esse tremendo medo, né, em relação a mexer. Não, é meu, ninguém mexe. Exato. Agora, quando você tem origem anglo-saxã, tô falando inglês, tô falando alemão, tô falando países de colonização anglo-saxã, americano, asiáticos, que tiveram bastante influência britânica, lá não. Já é automático. Já está na Eles cultura. procuram para procurar. Mas por quê? Porque a carga tributária, historicamente, sobre herança nesses países é alta. É muito alta. Então ele se planeja em vida para minimizar o máximo impacto possível. Sim. Ao passo que países de origem latina geralmente têm uma tributação sobre herança, historicamente, menor. E o que faz com que a pessoa tenha um tremendo apego ao patrimônio e fala, não, vai ganhar de mão beijada, ninguém encosta no que é meu. Geralmente, quando chega para conversa, a resposta do pai, já estão querendo me matar? O da mãe. Exato. Eu nem morri, já estão querendo passar a mão nos meus bens? Exato. Agora, tem situações também, Bruno, que esse caso aí dos seus avós, da sua avó, que na verdade é a matriarca, ela disse que não e pronto, pode incorrer, e eu já vi na prática, de que lá no inventário os herdeiros não têm nem condição de pagar o tributo e o advogado. E aí, qual que é a dinâmica? Tem que queimar imóveis? Como é que na prática isso costuma ocorrer? É isso. É isso. O que os advogados de família, eu não milito em família diretamente, tá, gente? Mas o que os advogados de família costumam fazer é, às vezes você fazer um inventário extrajudicial fácil, né? Antigamente você precisaria pedir autorização judicial, hoje já tem alguns outros caminhos que dá para utilizar, mas na prática você vai ter que conseguir autorização para tentar vender o imóvel para ter dinheiro para pagar imposto, senão não chega lá. Né? Por isso que a gente sempre orienta, cara, planejamento em vida é tudo. Antigamente, com a nossa cabeça na minha área societária, a proteção, a holding é uma ferramenta de proteção, dentre várias, é uma delas, né, que se tornou mais conhecida, né, no mercado, mas é uma das ferramentas de proteção. A gente tem sempre a lógica de, não, adianta tudo em vida, o quanto você puder, da parte pessoal. Né? E alguns advogados de família falaram, o advogado societário está acabando com a área de inventário. Não. Entendi. Eu vou pegar um pedaço e vou tirar da frente para proteger de risco e facilitar lá na frente. Mas o que vai sobrar?
a empresa operacional da família, o bem que eles moram, que é o bem de família. Geralmente os tribunais costumam pegar pesado se ele está dentro da holding. Não é da pessoa física, já era, perdeu. Exato. É melhor deixar em nome da pessoa física que tem a proteção do bem de família. Uhum. Ele vai ter dinheiro em conta bancária, ele vai ter veículo, que você não põe veículo na holding. Exato. Parênteses rápido, por que você não põe veículo na holding? Digamos que você alguém se envolva no acidente de carro com aquele veículo e morra alguém. Entendi. O dono responde. E o dono é a holding que está todo o patrimônio da família. Uau, quer dizer... Já me aconteceu um caso assim, de cliente. Pode contaminar, né? Por sorte, ele aceitou que não seria colocado o veículo na holding, porque a gente montou a holding, ele bateu o carro, se envolveu no acidente e matou uma pessoa. Uau. Então, ainda bem que a gente não colocou o veículo lá dentro. Já fica a dica, pessoal, mais uma informação de $1 milhão. Se alguém vender um trabalho de holding e vier com a história de que todo o patrimônio tem que subir, muito cuidado. Olha a responsabilidade solidária aqui, né? Pois é. E às vezes outra coisa, jet ski. Cara, não põe. Eu sei que é raro acontecer acidente, mas acontece quando acontece, tem muita mídia em cima também. Exato. Veículo que deprecia, não coloca. Agora, casos mais, patrimônios mais vultuosos, que você tem embarcação, que você tem avião, aí tem que fazer uma análise e pensar um pouco o contexto da família para definir se põe ou não. Mas veículo, a não ser que seja uma Ferrari, alguma coisa que é muito mais uma peça de coleção do que Exato. um veículo, mas aquele que deixa o filho de 20 e tantos anos dirigir, não, deixa na física, cara. Não, eu ia falar isso, Bruno, porque geralmente quando se tem acidentes, por exemplo, e geralmente são veículos de luxo, a primeira coisa que pode ser vou dar um exemplo aqui de uma marca, uma BMW 2010, mas eles vão chamar atenção que é um carro de luxo. Exato. Então, quer dizer, fica um olhar muito depreciativo para a questão da própria empresa, para o patriarca que nem está na cena do crime, né? Exato. Aí qual que é a lógica? Isso aqui vai continuar no CPF da pessoa, serve, claro, para dívidas, pode acontecer de perder por dívida, mas isso aqui é o que vai ser lá na frente inventariado. Né? Tá. Agora, conforme a gente vai estudando, vai evoluindo, né, a tecnologia, vamos dizer assim, vai se sofisticando, você vai conhecendo outras ferramentas de fora do direito, cara, o mínimo que essa pessoa tem que olhar é o seguro de vida. Se ela tem condição, saúde para ser aprovado num seguro de vida, pelo menos o mínimo em algumas categorias. Por que eu vou fazer o cara pagar à vista o imposto de herança sobre o patrimônio dele? E geralmente você não consegue fazer sobre tudo, né? Para passar para os filhos e descapitalizar ele em vida. A não ser que o objetivo seja proteção, como a gente falou, muitas vezes você não vai passar em vida. Uhum. Você vai organizar para, na hora do inventário, passar direitinho, deixando a casa organizada, as regras prontas, para, na hora que aconteceu o inventário, o advogado de família vai tocar essa parte de inventário, mas já está tudo pronto. As regras já estão definidas, você já deixou o caminho preparado. E o ITCMD, que é o que você perguntou? Seguro de vida, pode cobrir isso. Boa. Complementa com uma previdência privada, porque ambos hoje, o VGBL, por exemplo, sai fora do ITCMD. Boa. E você deixa um capital que vai para eles pagarem esse imposto. E você vê que é tantos meandros aí, e que voltando lá à questão do cara que não é especialista, do profissional, e você vai ver na burocracia, a infraestrutura, o tanto de questões que você tem que se preocupar para você não ter um especialista, um advogado realmente, que entenda das questões jurídicas ali. E até eu ia te perguntar isso, Bruno, qual que é a consequência de um planejamento mal sucedido? Em vias gerais, assim, o que você pode contar pra gente aqui? Porque eu acho que é importante essa mensagem, porque agora que tá na moda, tem muita gente se metendo ali. Cara, tem um caso que eu vou contar. 2 irmãos herdaram um baita patrimônio que o pai deixou, então uns 15, 20 anos atrás essa história. E o pai montou uma holding, foi mal montada. Infelizmente foi um profissional, foi um escritório de contabilidade cujo líder não era contador de formação. Uau. Né? Então começa por aí. E teve equívocos na montagem, né? E eu tentei na hora de ser bem cuidadoso na hora de falar, olha, a gente fez só um ajuste na descrição do imóvel, porque do jeito que tá não passa no cartório. Podia ser que algum cartório passasse, mas eu já sabia que aquela descrição não costuma passar. Ok. Eu geralmente oriento meu cliente aluno, né? Na hora de fazer a descrição, cara, copia a matrícula. Tá. Copia a matrícula, porque a chance do cartório dizer não é muito baixa. Entendi. Se você não faz do jeito que o cartório quer, você tem chance de bater e voltar, e você vai ter que ir lá na junta ou no cartório fazer a alteração do contrato social. Nossa, custo, desgaste com o cliente. Tudo mais. Olha a situação, aí você como contador me diga. Ele colocou no contrato social que o cliente
o patriarca subscreveu o capital Ok. com os imóveis. Uhum. Ele não colocou que ele integralizou. Ah, tá brincando. Mas ele pôs no balanço os imóveis. Ok, tá no balanço. Como a realizar, não realizado. Mas ele começou a colocar a receita de locação dos imóveis lá dentro. Não faz sentido. Não, talvez você vai dizer, não, mas é que a holding tinha a posse. Eu falei, poxa, desde 94 tá na lei da junta. Isso tem força de escritura. A resposta que ele me deu é não, ele que vai ter que ir lá fazer a escritura e ir no cartório de registro de imóveis para me provar que ele transferiu. Mas, cara, foi você que montou a holding. Uau. Foi você que fez isso. Né? E aí, no fim das contas, no salada a gente conseguiu ajudar a resolver, corrigir o problema, ajustar ali do jeito que deu para ajustar, minimizando o impacto, mas, poxa, era só ele ter colocado que já estava integralizado e ele mesmo levava no cartório. Não é uma coisa simples. E é desconhecimento da lei. Exato. Porque a lei fala tá lá, que tem força de escritura. Não precisava o cliente depois fazer a escritura para depois ir no cartório de registro de imóveis. Nossa. Assim, deu atrito, ele não gostou, brigou comigo, brigou com o cliente, mas no fim conseguimos resolver. É um caso que já tinha sido montada a holding e deu uma dor de cabeça tremenda, anos para resolver. E o pior, os irmãos brigaram no meio do caminho. Não tinham boa relação. Aí é uma coisa importante que o patriarca deveria pensar. Meus filhos se dão bem ou não se dão bem? Ah, verdade. Porque se eles não se dão bem e eu vou deixá-los em sociedade, 2 irmãos. Não tem 50-50. Com holding, sem holding, vai ser a mesma coisa. Uhum. Então, ou você já agrega terceiras pessoas num conselho dentro da holding que vão ajudar a tomar decisão, né? Ou você, de alguma maneira, transforma isso em capital. Ou deixa a regra de que, gente, é preciso venderem tudo e transformar em dinheiro. Na minha família tem, às vezes, não é nem pouca coisa, mas existem problemas de relacionamento. Então tem muita desconfiança, sempre uma pessoa está acusando a outra de alguma coisa, né? E aí fica empacado. Né? E aí ninguém ganha dinheiro, todo mundo perde dinheiro com o patrimônio que deveria estar rendendo por questões de conflito pessoal. Então, os patriarcas geralmente precisam pensar nisso. E nós, profissionais, temos que orientar o cliente. Exato. O advogado tem que orientar, o contador tem que orientar, procurar um advogado, né? Mas nem tudo é com o advogado. Exato. Tem coisa que é com a contabilidade. Eu até ia te falar isso, né, Bruno? Os nossos projetos em andamento, eu ia te perguntar qual que é a importância, por exemplo, porque depois de feito o estudo, toda a infraestrutura vai para a fase de implementação, e aí você começa a burocracia ali nos órgãos, mas não é só isso, depois você tem todas as obrigações que são mensais, as integralizações, etc. e tal. Na sua análise, qual que é a importância de você ter ali também um cliente que tem uma boa assessoria contábil para ter essa linguagem? Qual que é a importância disso, Bruno? Antes do registro, antes da gente começar, Cleiton, eu sempre falo, você tem um contador seu de confiança? Ou você quer que eu indique alguém? Né? Porque eu já tenho os contadores que a gente tem parceria, que a gente costuma trabalhar, que eu sei que entendem do assunto, mas se o seu entender, beleza. Eu estava falando ontem com um cliente do Rio de Janeiro, ele falou, cara, meu contador falou que ele cobra R$3.500 para fazer uma holding. Tá dentro do padrão? Eu falei, não tá bem longe do padrão. Não sei se ele tá pensando que é a holding empresarial, dentro em cima do grupo, sei lá. Mas não, tá caro. É uma holding que deve ter, sei lá, 4, 5 imóveis. O que a gente tem que pensar? Primeira coisa, Cleiton, qual a estratégia da família para os imóveis? Alugar ou vender? Alugar. Beleza. Onde você na contabilidade vai colocar esse imóvel que vai para locação? Ou você fala no balanço. No balanço? Você vai pôr ele no ativo, certo? Certo, mas em que lugar do ativo? No ativo imobilizado. Imobilizado. Ok. Se ele for vender o imobilizado. Isso. Não deveria estar no ativo, deveria estar em estoque, provavelmente. Exatamente. Na receita operacional, por exemplo. Exato, mas você teria que reclassificar. Exato. E eu sei que reclassificar não é uma coisa simples. Né? Desculpa. Okay. Então, o que a gente costuma pensar na hora que a gente vai montar a estratégia? Eu preciso saber o que o cliente quer fazer, preciso alinhar com a contabilidade. Agora você tem a linha de investimento, né? Talvez você vai pôr na linha de investimento, não no imobilizado totalmente. Eu não sei, porque cada contador tem as várias linhas dentro da contabilidade. Exato. Eu preciso saber como pensa o contador do cliente para entender e alinhar onde você poria e o que você faria. Se a gente precisar reclassificar, como é que você faria? Você entende que é viável ou não é viável reclassificar? Perfeito. Eu acho que é viável quando você tem fundamento. Exato. Então, caso de uma cliente que a gente operou junto com o contador. A cliente tinha um imóvel, vendeu o imóvel dentro da holding, comprou outro. Este outro imóvel que ela comprou é numa região nobre de uma cidade, não é aqui em São Paulo, é uma região nobre, mas o acesso ao prédio, ela um dia comentou, gente, eu não me sinto, com as filhas, não me sinto segura morando aqui. Porque a portaria eletrônica tem uma senha que é igual para o prédio inteiro. Uau. Ela tem razão. Uhum. Ela falou, eu gostaria de me mudar. Uhum.
E aí surgiu boatos que tinha uma construtora comprando ali vários prédios para construir empreendimentos maiores, né? Então, uma das filhas fez um estudo, né, sobre nossa orientação. Falou: se vocês querem vender, precisam comprovar, né, que tem uma razão para isso de verdade. E tinha, cara. E tinha uma razão. Ela achou diversos estudos que mostravam que subiu muito o metro quadrado para venda. Tá. Que o mercado estava superaquecido. Poxa, não é um lugar bom de morar. Não é, o mercado está aquecido. Eu consigo fundamentar uma razão para uma reclassificação. E veja, ele não estava para locação, ele estava para moradia de uma das sócias. Entendi. Né? Então, realmente, ele tinha essa destinação, mas ela levantou a mão e falou: não quero mais morar. Mudança de estratégia. Eu vou reclassificar, porque eu tenho o código de atividade que me permite fazer a venda, né, de compra e venda de imóveis. Eu vou reclassificar porque eu tenho um propósito negocial. A sócia não quer mais. E provou-se por estudo que não compensa fazer locação daquela região. Ele subiu a locação também. Só que o mercado está muito aquecido, tem muita oferta, está difícil conseguir alugar e você consegue uma rentabilidade melhor vendendo e botando para render o dinheiro com a inflação, com o valor que estava a Selic. Entendi. Ou seja, são muitos meandros. E até te perguntar, além do profissional contábil, o que se vê na prática? Via de regra, quem vai constituir holding, imagino que são pessoas... Imagino não, são pessoas que têm patrimônio, ponto. Essas pessoas, ela vêm para você bem orientadas, já com uma boa noção? Ou não, você tem que pegar no braço e aí você explicar que de repente tem que criar essa holding em outro estado por conta de situação N, por conta de impostos? É muito complexo, você gasta muitas horas com isso, ô Bruno? Gasto, Cleiton. Gasto com certeza. Às vezes a parte mais difícil, talvez? Com certeza. Uau. Com certeza. Assim, a parte de concretizar a documentação, fazer registro e tal, gasta horas, tem um volume de horas para gastar, mas a maior parte é o estudo. Né? Só que, claro, na prática, às vezes o cliente não quer pagar um estudo caro sem ter certeza. Então, a gente cobra o valor no estudo, muitas vezes a gente toma prejuízo, mas eu compenso depois quando eu faço a entrega final. Não que a entrega final não dê trabalho, tem muito trabalho para fazer, é burocrático. Né? Sim. Mas o que muitas vezes acontece é que a situação tem uma complexidade que vai levar horas. Exemplos. Cliente do Rio de Janeiro se tornou muito famoso nos últimos anos por conta da internet, professores que falam isso, que você não paga imposto nenhum fazendo holding. Já vi muitos casos. Aí você tem a Operação Lock em São Paulo, você tem saiu o sextado da semana passada, e uma semana atrás, a operação da Cefaz do Rio Grande do Sul, combatendo essas sistemáticas e tal. Fala: olha, minha visão, não dá para você fazer sem pagar imposto. Você pode até fazer, mas é risco. Tá? E cada vez mais as portas... O cerco está se fechando e o cruzamento de dados é cada vez mais real. Exato. A chance de te pegar é grande. Ainda mais agora com o BSBS, que vai criar cadastros conectados entre município, governo do estado e governo federal. Exato. Nossa. Beleza. Então, o que acontece? Neste contexto, não tem como você não pagar imposto. Não existe. O pessoal entende: holding não paga imposto nenhum. Não é verdade, cara. Exato. Não é verdade. Exato. Se você quiser fraudar, aí é outra história. Só que aí é teu risco, né? Já recusei cliente. Então eu quero que faça assim. Então vai procurar o profissional que você viu o vídeo lá no Instagram, porque eu não faço isso. Até fazendo um parênteses aqui, foi um cliente em comum que nós temos aí recentemente implementando. Na primeira conversa, você lembra? Ele falou: eu achei que não pagava nada. É um cara que tem até um bom entendimento, tem outras empresas, etc, né? Mas a gente mostra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente mostra decisão do STJ, decisão da STF. É difícil você dizer: não, putz, mas ainda assim eu acho que dá. Não dá, estou mostrando que o judiciário está contra a gente hoje. Exato. Bom, pessoal, fazendo um parênteses aqui, não se esqueçam aí, tem perguntas, manda pra gente aqui, o especialista está aqui, é o pai da criança quando se fala em hold, é o professor. E então comenta, manda sua dúvida aqui que nós teremos aí maior satisfação em contribuir aí com os espectadores. Agora, Bruno, mudando um pouquinho a nossa pauta aqui, eu queria falar assim, é óbvio que tem muita coisa por trás, tem muita coisa sendo implementada ainda sobre a reforma tributária, mas pegando o gancho aqui da holding, mais o aspecto da holding, em linhas gerais, o que muda? Todo mundo só fala das alíquotas, o que você poderia trazer aqui de adicional para nós? Vamos lá, eu vou falar principalmente da alocação, que é o que eu acho que mais movimenta aí a turma, né? Cara, o que muda principalmente na alocação? Tem a mudança da alíquota? Tem. Você vai ter agora uma alíquota extra para uma parte das pessoas que alugam imóveis. Vamos falar números, acho que fica mais fácil. A lei fala o seguinte: se você aluga mais de 3 imóveis, então 4 imóveis ou mais, e você ganha mais de
20 mil por mês, que daria 240 no ano, em relação. No ano passado, Ok. você ganhou mais de 240 mil, você vai pagar o novo imposto. Ok. A estimativa é que o novo imposto vai ficar para esse segmento 8,4. Você soma 8. Se você está falando em 20 mil, você tem uma alíquota aí de imposto de renda de mais ou menos 21,5. Perfeito. Se você não tiver despesa dedutível no imposto de renda. Sim. 21,5 mais 8,4, estamos falando aí de 30%, pelo menos. Então, você tem uma carga tributária na alocação de 30%. Uau. Né? Então você fala, putz, e quanto seria na holding com o novo imposto? 15, 15,5. Razoável. Metade. A economia é 14 alguma coisa na prática. Tá bom. Beleza, mas tem um outro detalhe. Isso é 240 no ano passado e esse ano é 240 mais 20%. Que daria 288, que significaria 24 mil por mês. Só que tem um extra. Tá lá na lei que esses valores, o 240 e o 240 mais 20%, vão ser corrigidos mensalmente pela inflação. Uau. Desde janeiro de 2025. Tá nas alturas. Tá dando. A última conta que eu tinha feito do mês passado era 3%, né? Não vi sair o índice de julho. Então estava em 2,99. O que significa que eu não tenho como cravar. É 20 mil. Se você ganhar acima de 20 mil, você tem que ter holding. Uau. Eu já falo na casa dos 25 hoje pra gente fazer análise. Mas o que determina para mim se vale a pena ou não quem tem alta renda de locação? Quanto que é o teu imposto de renda? Tá. E aí eu faço simulação. Por isso que eu criei aquele meu produto online que está fazendo o maior sucesso, que é a calculadora de impostos da locação. Eu estou comparando o IBS e a CBS mais o imposto de renda com a tributação da holding. Eu nem me preocupei muito com a fase de transição do imposto. Por quê? Cara, essa holding vai durar anos, vai durar décadas. Eu preciso saber depois disso como é que vai ficar e quanto vai ser o número final. E depois a gente se preocupa em ver como é que vai ficar o meio do tempo aqui para determinar quando fazer. Mas quem tem patrimônio com alto valor de locação deveria ter uma holding. Entendi. E quem mais? Quem aluga imóvel no Airbnb, este não tem esses limites de 240 mais 20%. Não. Entendi. Imóvel no Airbnb, a partir de 1º de janeiro, paga o IBS e CBS. Ponto. E a alíquota é 16,8. Uau. Pensa em 16,8, mas se for 20 mil de locação ali, se ele tem uns 5, 6 unidades, ele deve chegar ali na casa dos 20 mil de locação, mais ou menos. Cara, isso significa que é 20 mais 16,4. Caramba. Não, se for 20 mil, é 21 mais 16,4. É alto. É alto o valor. É agressivo. E se o cara ganha 25 ou 30 com o Airbnb, esse cara tá pagando quase 40% de imposto. É muita coisa. É muita coisa. Na holding, cairia para casa dos 16, 17. Dá para pôr holding no Simples Nacional se só for locação por temporada. Sim. Só que não pode colocar todos os imóveis, só os imóveis de Airbnb e tal. Cara, mas se na casa dos 20, 25 mil, ele tá pagando 6,3. 6,7, 6,3. Então você fala, cara, de 40 para 6,3. É brutal. Esse cara precisa da holding. Exato. Não é uma opção. Não é uma opção. Aí qual que é o erro do profissional advogado e contador? Faz só pensando na questão tributária. Esquece de olhar a estratégia de investimento de longo prazo. Esquece de olhar a questão de saúde. O cara precisa ter um seguro de vida para depois cobrir a questão da herança lá na frente. Como é que é relacionamento entre familiares, né, para depois. Às vezes o cara tem 3, 4 casamentos, tem filho aqui, filho ali, filho acolá. Faz uma baita briga depois. Às vezes o cara não se preocupa. Beleza. Mas você precisa orientar. Você quer olhar para esse assunto? Se precisar olhar a questão de família, eu tenho um parceiro advogado de família para trazer. Se precisarmos olhar outras questões, eu tenho um contador parceiro, eu tenho um corretor de seguro parceiro, eu tenho assessor de investimento parceiro para te apresentar e você se orientar com ele também. Exato. Então, assim, é uma gama grande. Você basicamente vira um hub de solução para o cliente. Mas tem que olhar essa questão contábil. Mas tem um porém. A nova regra permite abater despesa. Sim. Então, no meu honorário, no seu honorário, vai ter o acréscimo do IBS-CBS, do IVA, e este valor é dedutível. Olha isso. E você pode ter serviço, você pode prestar serviço na rua. Então, por exemplo, você aluga por Airbnb, ao invés dele ter que pagar a faxineira e tal, por que você não fornece o serviço de faxina e você contrata uma empresa de faxina que vai te emitir nota, você tem crédito IBS-CBS. E você aumenta a tua renda em relação àquele cliente que locava, porque você quer, mas eu cobro uma taxa de limpeza junto. Aí tem que ver se preço de mercado, se consegue encaixar e tudo mais, tá? Mas você tem várias oportunidades agora de gerar despesas e agregar valores de serviço. Exato. Nunca fez tanto sentido, então, a partir de agora, né? Isso, mas para a empresa que já tem ali uma política, já tem o compliance implementado, mas nunca foi tão necessário você fazer uso das notas fiscais, né? Exato.
Porque isso vai te permitir recolher menos impostos, né? E a holding é um caso que geralmente não tem despesa. Exato. E Mas mesmo na física. Então. Porque na física, se você não é contribuinte do imposto, ou seja, se você não se enquadra naqueles mais de 240 mil, mais correção monetária no que você ganha de locação, você não tem que pagar o imposto, tanto faz. Mas se você se enquadra, ou você vai para a holding, ou você contabiliza na física essas despesas. Mas é que o imposto de renda cai na jurídica. Então, se você se enquadra, você deveria avaliar se a holding vale a pena. Pode ser que não vale a pena. Ok. Mas precisa avaliar, pelo menos avaliar se faz sentido. E de qualquer forma vai ter que ter uma relação com o contador. Você já viu como é que a Receita vai fazer? Como é que o governo vai fazer essa contabilização? Não. O que eu já consigo dizer, porque já saiu, já foi divulgado, eles vão automaticamente criar um CNPJ para quem se enquadrar na situação de ter que ter de ser contribuinte do novo imposto. Uau. Se vai ter CNPJ, vai ter obrigação lá no ECAC, no sistema da Receita, que ele vai ter que procurar? Contador. Ele até pode procurar advogado, mas geralmente quem tem o costume de contabilizar entradas e saídas de despesa vai ser o parte contador. operacional, porque tem sistema operacional, Exato. Tem regras fiscais. Então, olha a oportunidade de mercado para o contador. Você vai passar a atender pessoa física que aluga imóvel. Exato. Porque esse cara vai precisar atuar no sistema, você vai ter que puxar tudo que ele tem de crédito, compensar. E o ideal é que o cliente apresente as notas, por quê? Porque nem tudo vai estar no sistema, vai ter erro. E você tem que abrir e chamar, né, atendimento lá na Cefaz, ou não sei qual que vai ser o órgão para isso, para dizer, olha, cadê o crédito dessa minha nota aqui? Inclusive, isso aí para nós lá no escritório, ele já é uma rotina, porque Exato. nós temos empresas do agronegócio. E via de regra, eles operam ali com o SEI, né, que é o cadastro da pessoa física como um profissional do agro, e ele tem o próprio CNPJ mesmo, que via de regra ali é lucro real, às vezes em alguns casos, a depender do planejamento, é lucro presumido, mas essa contabilização aqui do agricultor, da fazenda lá, isso a gente já processa. E se você vê o volume disso, Exato. o carnê-leão, só que assim, você não faz isso na unha, porque hoje, a depender do faturamento desse agricultor, você tem que lançar nota por nota, e é inviável. Isso. Então hoje você já tem que ter um sistema operacional contábil para que puxe essas notas, Exato. Mesmo que do agricultor ali, para fazer a contabilização. Então assim, acho que é muita oportunidade, mas acho que as pessoas ainda não se atentaram para o tamanho do... Não se atentaram. Exato. Não se atentaram. Mas o governo fez uma coisa, é muito inteligente do ponto de vista, se você olhar o ponto de vista do governo. Ele transformou todo mundo em fiscal. Exato. Porque você vai cobrar, ei, cadê a nota? E ó, eu tô vendo aqui que eu não tomei o crédito porque você não pagou. Exato. Você não pagou imposto. Você vai cobrar o teu fornecedor que paga imposto porque você não toma o crédito. Uau. Caramba, Bruno, olha, é muita informação, é muita coisa, muito legal. Acho que talvez por uma rodada até mais extensa, mas assim, claro. Eu vou pro ponto alto aqui dessa nossa conversa, que é o meu caso aqui. Eu tenho certeza que centenas de pessoas ou milhares de empresários estão nessa situação, que são aqueles empresários individuais, cujo qual a família não faz parte do negócio do empresário. Então, vou trazer o meu exemplo aqui. Eu tenho uma filha que ela está se formando em enfermagem na USP. Ela foi no escritório umas 2, 3 vezes, ou para visitar, ou pontualmente ali foi ajudar o departamento fiscal, mas não é o core business, né? Ela não quer isso, ela quer a área da saúde mesmo, e portanto ela vai para uma formação. E aí eu fico pensando, né? Como é que é os casos de sucessão? O propósito se acaba a partir da falta desse empresário, da falta desse patriarca, Bruno. Tem mecanismos? Traz para nós aqui o que você sugere. Se você já teve algum case, eu fico super curioso aqui com essa situação, porque eu acho que é a dor de muitos empresários. Cara, faz parte do grupo de estudos, que era da GV, hoje é do INSPER, de empresas familiares. Eu estava um pouco afastado, fazia um tempo que eu não ia conseguir, pelo menos a um encontro no ano passado. Eu sei que estava paralisado um pouquinho, por um tempo, as atividades do grupo, mas tinha muitos casos que eles traziam, né? E como que as consultorias foram evoluindo ao longo dos anos, né? E casos práticos que eu tenho no escritório também. Cara, primeiro você tem que pensar o seguinte: você tem um sucessor que quer ser sucessor do negócio? Porque se não quer, não adianta você forçar. Grandes problemas de relação pais e filhos é querer forçar que o filho continue aquele negócio que ele não quer continuar. Não é o caminho dele. É o meu caso. Né? Opções que você vai ter ao longo do caminho. Ou o negócio vai morrer com a sua falta, ou você vai trazer sócio que vai suceder você. Muitas vezes é o colaborador que se destaca, que você traz para sócio.
um Boa. bom acordo de sócio, um bom programa de partnership para ele crescer. Né? Eu tenho um caso de um cliente num outro estado, não vou citar porque pode ser identificado, mas ele começou o negócio, depois trouxe um para virar sócio e tomar uma decisão junto, viu outro cara importante na operação, trouxe para dentro e ele já planejou a saída dele. Ele tirou o pé, eles me chamaram para fazer o acordo de sócio para ele com o programa de aposentadoria dele, ele já tirou o pé. Perfeito. Né? E ele trabalha como se fosse um conselho, por exemplo? Ele é mais um consultor dos outros dois, os outros dois estão assumindo a operação e já planejando quem são os outros que podem vir a entrar no papel que eles tinham, que eram sócios minoritários, mas a decisão, apesar de ser sócio minoritário, era por maioria dos três. Sim. Por cabeça. Então, a ideia é você identificar bons colaboradores que possam eventualmente sentar contigo para tomar decisão. Talvez, o que eu vejo é o seguinte, talvez jovem, você ainda é jovem, não é o momento ainda de já ter o cara para tomar decisão junto. Mas conforme você vai envelhecendo e você vai vendo que está na hora de começar a tirar o pé, você já precisa um pouco antes de tirar o pé, um pouco antes de pensar em tirar o pé, já ter trazido esses caras para perto. Exato. Esses caras não irem para o mercado. Transforma em sócio minoritário, vai desenvolvendo. É uns 5 anos para o cara internalizar na cabeça dele o que é ser sócio e ter cabeça de sócio. Né? É muito diferente. É um mindset aí, né? Por que a gente fala, são 5 anos mais ou menos que o cara leva para virar um mindset. Virei empresário, não virei empresário, virei sócio de uma empresa, não sou mais um colaborador. Exato. Porque quando chega pra gente caso que foi feito de maneira sem muito pensamento, reflexão, o cara só colocou o cara como sócio lá e falou, beleza, tá resolvido o problema. Aí chega no final, cadê meu 13º? Exato. Né? Não, peraí, mas eu não tenho adiantamento de férias? Não, você tem 12 pagamentos todo mês. Eu não te adianto férias, mas você não deixa de receber quando você sai de férias, né? Exato. Fica a própria cultura mesmo. É a cultura, né? De como funcionaria pro sócio, né? E ele vai pegando essa cultura. Mas desde que você envolva ele nessa cultura. Exato. Tem que envolver o cara na tomada de decisão. Ainda que você vai decidir sozinho. Exato. Mas o cara tem que opinar, pelo menos. Exato. O grande dilema é, abro todos os números para ele? Não, cara. Não vai sair abrindo o número. Eu acho que essa é a grande questão mesmo, né? Porque, primeiro que você identificou o perfil, mas não quer dizer que em um ano você realmente entenda que aquele lá tem condição de seguir os outros 4 para se tornar esse sócio. Você tem uma dificuldade a mais. Porque normalmente o que a gente fala é, olha, não abra tudo, mas mostra o balanço. O balanço não dá para o cara entender tudo. Mas o contador dá. O teu colaborador consegue entender. Você até consegue não mostrar tudo, mas ele vai pegar. Por exemplo, eu preciso saber, na hora que ele vira sócio minoritário, quanto que é teu salário. Né? Porque senão ele pode achar, se ele ganha muito, ganha pouco, cara. Eu trabalho 14 horas por dia, cara. Você sabe quanto a gente rala. Né? Eles entram a hora, tem hora pra sair. A gente não tem. Exato. Né? E eu até te faço essa pergunta, porque qual que foi minha dor? Eu peguei Covid, fiquei internado por 6 dias. Por pouco não subi pra UTI. E ali, Bruno, sobretudo a doença, que é impactante, que é um problema muito sério, eu tinha auxílio dos enfermeiros para ir ao banheiro, para dar alguns passos, e com aparelho, com respirador e tudo mais. A perda de autonomia é o que assusta. É muito louco, cara. Assim, é desesperador, porque você não tem forças, e aí a doença, sobretudo física, tem a doença emocional. Por quê? Eu começava a escrever textão para um colaborador, para o braço direito, falar, se acontecer alguma coisa, eu penso que você... Porque você pensa, de repente o cara não quer aquilo, ele nem quer assumir aquela responsabilidade. Tem outros casos que o cliente, ele é o sócio, ele não é o CNPJ, não é a LP, é o Cleiton, a confiança está ali. Exato. E aí, eu escrevia para minha família, falei, se acontecer alguma coisa, só que eu apagava todas elas, porque eu falei, cara, se eu apertar o play aqui, vai informação que de repente é confidencial, vou desesperá-los ainda mais, vai virar uma coisa maluca. Então, assim, eu acho que esse empresário, inclusive eu, no papel de contador, eu já tenho que começar a preparar esse cara, porque independente da idade, a circunstância, eu ando muito de moto. Adoro viajar. Então, assim, é uma vida de aspas, é uma vida de alto risco. E aí, como é que eu penso? Então, você dando essa dica, eu acho que é valiosíssima. Vou dar consultoria ao vivo aqui. Opa, manda. Primeira coisa, seguro de vida. Tá. Já falamos disso lá atrás. Foi o que eu fiz a primeira coisa. O que você me recomendou, inclusive. Tem que ter o seguro de vida, porque se acontece alguma coisa, o pior não é o seguro de vida para você morrer.
O seguro de vida é se você não morrer. Exato. Ele falou, cara, você podia ter perdido a autonomia, você podia estar incapacitado e depender das pessoas. E você não consegue trabalhar direito. Como é que você vai, né, sobreviver, né, se você não consegue, não tem autonomia para fazer as coisas, nem para trabalhar, por exemplo. Exato, né? exato. Segundo, se você já tem essa visão, você tem que começar a preparar esse sucessor. Às vezes é alguém dentro da equipe. Eu não falei o último caso pode ser que você não tem ninguém na família e ninguém na equipe. Cara, aí você preparar uma venda de carteira. Tá, perfeito. Preparar para vender a empresa no momento oportuno, já ter pessoas que poderiam comprar e ter interesse em comprar. E ter isso meio conversado aqui, conversado ali, para um dia, né, do tipo, cara, ó, se acontecer alguma coisa, chega nos meus herdeiros, sei lá, minha filha, minha esposa, não sei, ex-mulher, a pessoa que ficaria incumbida de eventualmente ter que olhar para isso, e acerta com aquela ou aquelas pessoas e compra. Perfeito. Então você pode meio que já deixar algumas coisas conversadas aqui a colar. Não quer dizer que vai concretizar. Claro. Né? Mas tem às vezes a pessoa que não encontra. Exato. Né? Aí o ideal é, principalmente o cara que quer se aposentar, não aconteceu nada, quer se aposentar, não tem sócio, não tem ninguém da família que quer, não tem colaborador que ele conseguiria passar um negócio, o que você faz? Procura no mercado para vender a carteira. É isso. Teve um caso, foi o contrário. O cara queria sair, o filho não tinha nada a ver com o negócio, ele era um renomadíssimo no mundo naquela área, muito específica, então não tinha comprador, porque era uma coisa muito específica. Orientação de um consultor de gestão, que era parceiro meu, que falou o seguinte, cara, quer a pessoa vender para tua equipe? Verdade. É uma opção. Olha, você pode não ter treinado o cara para ser sucessor, mas nessa hora você pode tentar fazer essa jogada. Exato. Ele falou, você não tem algumas pessoas que seriam chave? Eu falei, cara, tem 10 pessoas aqui que eu acho que seriam essenciais para o negócio andar. Planejaram, fizeram oferta. Uau. Toparam. Bacana. Os 10 compraram ele com o faturamento da empresa. Claro. E compraram dele a parte dele, ele diminuiu a participação. Continuou sócio porque ele é referência na área. Se falar que ele saiu da empresa, pesaria no mercado. Claro. Né? Mas, no fundo, o que aconteceu? Dos 10, 4 saíram, um saíram mal, os outros saíram bem. Ficaram 6, não falha a memória. E os 6 tocam o negócio até hoje, cara. Uau. Já quitaram, já acabou. Tiveram que, né, não foi tão bem ali no momento de crise do país e tal. Claro. Precisaram postergar alguns pagamentos, mas já quitaram ele. Exato. Tudo certinho. Ele vendeu a empresa para os colaboradores. Olha, dicas valiosíssimas, pessoal. Inclusive, Bruno, a gente precisa conversar sobre, porque eu realmente preciso dessa orientação mais, obviamente, específica, numa conversa comercial, mas muito interessante o que você trouxe agora, Bruno. Eu quero que você fale sobre seus projetos. Estou vendo que você está muito forte no marketing, está voando, né? Eu sempre recebo ali os seus posts, as suas programações, os seus conteúdos, e realmente, cara, você é um cara bem diferenciado. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua fase para a gente caminhar aqui para as considerações finais. Perfeito, vamos lá. Cara, tem um escritório de advocacia, né? Essa advocacia empresarial, a Corsar Universidade de Advogados. Gosto de advogar, gosto muito de fazer isso, gosto de levar a solução para o cliente, principalmente construtiva, né? Mas eu gosto muito de ensinar, sempre gostei, desde pequeno. Cara, eu lembro que eu tinha, sei lá, entre 4 e 6 anos de idade. Acho que eu tinha 6 e pedi pra minha mãe escrever um cartaz dizendo que eu dava aula de basquete para crianças de 3 a 4 anos. Eu tinha acabado de aprender a bater a bola, cara. Tá na veia, tá na veia, né? cara. Eu sempre gostei de ensinar. Eu dava aula na faculdade, infelizmente eles quebraram há alguns anos atrás, né? Então eu acabei não levando mais meu curso de holding que eu já tinha. Esse meu curso tem uns 13 anos, mais ou menos. 13, 14 anos. E eu até arrisquei levar para outras instituições, inclusive instituição grande, conversei com o departamento deles, mas no meio da conversa minha sogra faleceu, putz, aí perdi o foco nisso e tal. Depois voltei a reunir algumas turmas, né, no grupo lá de empresários que a gente fez parte, dei para alguns grupos de advogados online, até que eu falei, cara, tinha uma coisa que me fazia acordar de manhã angustiado. E uma das coisas que vinha na minha cabeça quando eu acordava angustiado era, eu não fiz esse projeto no online ainda. Isso começou na faculdade. A faculdade tentou gravar quando começou lá em 2015. Veio aquela história do Fórmula de Lançamento, do Érico Rocha. Eles estudaram, queriam fazer, contrataram o pessoal de marketing para fazer, mas não andamos com o projeto. Até gravei metade do curso, mas não andou. Aí em 2023, cara, eu falei, chega, eu preciso fazer isso acontecer. Eu não vou conseguir viver em paz se eu não levar o meu curso pro digital, porque eu gosto muito de ensinar. Exato. E aí vim estudando, montando e tal, e esse ano a coisa andou, né? A calculadora de imposto da locação, por conta da reforma,
foi super bem, foi um projeto divisor de águas. O número de alunos cresceu bastante, acho que a gente passou já de 3 mil alunos. Uau. Entre os vários cursos que a gente tem, né? Tem calculadora, tem e-book, tem curso sobre a reforma na locação, tem o curso principal de holding, tem mentoria. Né? Qual que é o nosso objetivo? Cara, ensinar a trabalhar. A gente fala holding na prática porque é o carro-chefe em termos de marketing, né? É o produto que chama atenção. Mas o que a gente quer ensinar é o profissional a trabalhar com a estruturação do patrimônio do cliente na prática, de uma maneira ampla, que ele consiga olhar... E autônoma também, né, Bruno? Sim, com certeza. Com certeza. E ensinar esse profissional também como vender essa solução no mercado. Saber precificar, como estruturar o seu escritório corretamente, seja de contabilidade, seja jurídico. Saber precificar, né? Não ficar a tabela do AB ou tabela de referência da contabilidade. E a faculdade não ensina, né, Bruno? Não ensina. Saber como prospectar, como fechar uma venda, como quebrar objeções. Coisas que a gente vai aprender na prática e não buscar, né, Cleiton? Exato. É isso, Bruno. Poxa, eu mais uma vez externar minha gratidão aqui. É o número 1, tenho certeza que nós teremos outras oportunidades, porque a demanda para essa questão é alta, vem novas implementações aí das leis complementares em relação à reforma, então eu acho que a gente pode ir atualizando esse material para os nossos espectadores, a vocês aí que nos acompanham, né, que vão acompanhar esse material. Eu tenho certeza que vai ser bem relevante para você que quer tomar uma decisão de implementar essa importante ferramenta, tanto do aspecto tributário quanto sucessório. Então, nosso agradecimento aqui. Faça aqui sua pergunta mais uma vez, deixa seu comentário, compartilha, que é bem relevante para nós, tá bom? Mais uma vez, Bruno, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, Cleiton. Obrigado pela oportunidade, vai ser um prazer. E eu já te fiz o convite para ir no meu podcast, espero lá. Estarei lá. Aí vamos fazer o contrário, eu quero saber a visão da contabilidade sobre essa parte de estruturação de holding, de sociedades, que a gente faz. Sensacional, tá aceito o convite. Boa. Obrigado, valeu, Bruno. Valeu.